Pela primeira vez eu vou começar um teste de processador não pela performance dele, mas sim pela temperatura. O quão quente é o novo Core i9 de 11ª geração 11900K. Bora lá ver. Começando então aqui nosso teste, essa aqui é a bancada Z590, é uma Z590 Aorus Master, vai ter o review dela no canal, 11900K com um watercooler de 360mm, esse aqui é o Levante 360 da XPG, já tem review dele no canal, onde nós vamos ver se esse tipo de cooler é suficiente para um CPU como esse, que é esperado consumir até mesmo mais de 300 watts em overclock. Em estoque a gente imagina os 200 watts, cara. Sim, é bem bizarro o consumo desse processador. 16 GB de RAM, 3600 MHz, e ao longo do teste eu vou mostrando para vocês mais detalhes. Bora lá. Então, pessoal, eu estou aqui na BIOS da Z590 Aorus Master, junto com o 11900K. A gente está vendo aqui como é que está a frequência dele, a temperatura e a tensão, tá? A única coisa que eu mexi nesse momento foi o XMP. Você tem 3600 L14, é um kit de RAM bastante forte da T-Force, na Team Group. Agora o controlador de memória subiu para 3200, né, finalmente se igualando ao que a AMD oferece já desde 2019. Então o Intel está atrasado em vários pontos. PCI Express 4.0 é outra coisa que melhorou aqui, também estava atrasado para chegar. Uma coisa muito importante é esse recurso aqui, ó, Enhanced Multi-Core Performance. Isso aqui permite que você, ao habilitar, olha só, você permite que o maior clock boost possível seja aplicado a todos os núcleos, porque então a fórmula lá, o clock boost é 5.3, alguma coisa assim, mas esse é o clock para um único núcleo. Quando você roda mais de um núcleo, dependendo da carga, o clock vai caindo, tá? Clock AVX, clock SSE, enfim. Quando você vem aqui e habilita esse recurso, você diz para a placa-mãe, olha, independente do consumo de energia, pode deixar subir, pode ficar mais quente, mas eu quero o maior clock possível, tá? Então você tem que habilitar caso você queira esse tipo de recurso. Tem placa-mãe que o alto já habilita, tem placa-mãe que o alto não habilita automaticamente, então você por garantia vem e deixa no automático. Por enquanto eu vou testar assim para a gente ver depois como é que fica lá na área de trabalho, a gente volta aqui e mexe. E aqui nas configurações avançadas nós temos também o Adaptive Boost Technology, que faz um overclock automático. Então além do boost ser elevado, a gente vai deixar o CPU com clock acima do esperado. A gente vai ver como que isso aqui funciona na prática depois também. Então vamos lá para a área de trabalho, a gente volta a conversar. Então aqui na área de trabalho, 11900K, o topo de linha da geração atual, porém com 8 núcleos e 16 threads. Então agora você tem núcleos mais rápidos, finalmente a Intel mudou a arquitetura lá do Skylake, ela vinha fazendo refresh do refresh até a 10ª geração, agora você tem um novo design de núcleos, porém como eles colocaram recursos como aquele novo gráfico integrado XZ, enfim, o design já cansado dos 14 nanômetros, eles acabaram reduzindo a quantidade de núcleos e threads. Então você tem núcleos mais rápidos em menor quantidade. Depois nos futuros vídeos eu vou trazer a comparação com o 10900K para ver se 8 núcleos mais rápidos ganham de 10 núcleos um pouco mais lentos, ok? Aqui você tem a frequência que ele está pegando, a memória, a placa-mãe. Vamos fazer o teste aqui no Blender, que é um software bastante pesado. Você vê que esse clock de 5.1 que está batendo aqui, ó, quando a carga está muito baixa, é fácil bater esse clock, né? Quando a gente roda um teste de renderização pesada, vocês vão ver que o consumo de energia vai começar a subir, ó. Observa que o TDP, que então informa Max TDP 125 watts, ele já não vai ser respeitado. Esse aqui é o TDP referente ao clock base, e o CPU nunca vai ficar no clock base, a não ser que ele fique extremamente quente. Então, esse TDP, ele na prática acaba sendo fictício, porque o TDP real é esse daqui, ó, quase 200 watts, tá? Isso deixa ele consumindo mais energia que um 5900X, tá? E muito parecido com o 10900K, então nesse ponto não houve melhorias, né? Mais do mesmo, o CPU continua consumindo muita energia e só um redesign com uma litografia mais baixa provavelmente vai trazer menores consumos de energia. Isso aqui no estoque, sem fazer nada, tá? No overclock é estimado que bata até 300 watts para cima, tá bom? Então, observe que agora o clock cai para 4800 todos os núcleos,
1.26 volts, tá? Como eu disse, em tarefas pesadas o clock cai. Isso também acontece na AMD por conta deles estarem tentando respeitar os limites de energia e os limites de potência. A gente vai depois desbloquear isso na BIOS. Você vê que a temperatura fica ok, né? E aqui um ponto, né, ressalva, a gente está usando um watercooler muito robusto, watercooler de 360 milímetros. Então é esperado que tenha uma temperatura decente. Então vocês estão vendo aqui, ó, 70 graus, ok, né? Se você coloca um watercooler mais simples, essa temperatura provavelmente vai subir mais. Também ressaltando para vocês que esse aqui não é um CPU, aquelas samples de engenharia, é um CPU comercial que você vai conseguir comprar, mas existe variação de amostra para amostra, então não existe CPUs iguais, vai ter variação, uns podem ser mais quentes, outros podem ser um pouco mais frios. Então você começa a observar que o clock começa a dar uma oscilada, a potência começa a dar uma oscilada. A gente vai agora encerrar esse teste aqui, temporário. Vamos lá para o teste em game para ver como é que ele se comporta sem você mexer em nada. Então aqui no Assassin's Creed Valhalla eu vou fazer um teste bem rápido aqui no benchmark, só para vocês verem um pouco do comportamento do CPU. Em certos momentos eu vi o clock batendo 5.1, 5 GHz, mas sem fazer nenhum tipo de alteração nessa placa-mãe. O que eu percebi é que ele crava nos 4800 e ali fica. Obviamente, ó, subiu um pouquinho. Obviamente que o consumo de energia não vai ser o mesmo que no teste do Blender. Se você abrir ali o HWINFO, ele vai estar marcando algo em torno dos 120 a 100 watts, porque está usando bem pouco do processador, mas o clock fica um tanto quanto baixo, tá? Do que a gente imaginava que iria ficar, já que essa foi uma das coisas que melhoraram no CPU. O clock deu um up ali para casa dos 5 GHz para cima. Então, esse é um teste rápido. Agora vamos lá na BIOS e vamos desbloquear os limites de energia para ver o que acontece com o processador. Então, aqui na BIOS, como eu disse para vocês, a gente vai vir no Enhanced Multicore Performance e vamos habilitá-lo, tá? Só isso. Vamos sair da BIOS e refazer os testes. Então, pessoal, voltando aqui à área de trabalho, a gente já percebe a diferença desbloqueando esse limite. Por algum motivo a tensão setou aqui nos bizarros 1.5 volts, mesmo em idle, tá? Mas o clock cravou nos 5.300, tá bom? A gente vê que o consumo de energia está aqui menos de 100 watts nesse momento, tá? Vamos rodar o teste do Blender e ver o que acontece, tá bom? Então, o clock ainda está em 5.300, o consumo de energia começou a aumentar para 113, vamos ver ali a hora que ele começa a processar mesmo, né? Aparentemente a máquina travou, cara. Uau! Então, pessoal, depois desse blue screen, a gente está vendo aqui o teste no Blender agora. Você vê que o clock fica oscilando, às vezes ele bate 5.200, 4.700. O consumo de energia aumentou um pouquinho, está 190 watts, antes estava 180, né? Mas você vê que no geral ele fica próximo do que estava antes. Então, nesse tipo de situação de estresse, eu percebi que não mudou muito. Então ele vai tentar subir, mas ele geralmente fica onde está, porque senão você esbarra em outros limites, né? Você vê que a temperatura continuou basicamente a mesma de antes, então não mudou muito. O cooler é capaz de dar conta de 200 watts, como está tendo aqui. Então vamos agora testar em jogo para ver o que está rolando por lá. Aqui no jogo, pessoal, Assassin's Creed Valhalla, logo de cara a gente já percebe o clock, né? Antes ficava ali em 4.800. E agora ele cravou no 5.300 com uma temperatura baixa, né? A utilização do CPU aqui é bem tranquila. E aqui eu coloquei uma placa bem simples, né? Só para fazer um teste mais focado no processador. Então não é uma placa para a gente rodar jogos pesados. Depois vai ter o teste com uma placa mais robusta, que é a 3080, tá? Então ignorem esse fato de eu estar rodando em 4K com uma placa mais fraca. Mas o interessante é que a gente vê o clock do processador, que agora, habilitando o multicore Enhancement, agora sim, em jogo, que é uma carga menor, fez mais diferença. Então ele subiu 500 MHz, dos 4.800 para 5.300 fixo, né? Praticamente fixo. Oscilou ali alguns megahertz para baixo, mas ele continuou bem tranquilo, tá? Então vimos essa diferença não no teste de renderização, mas sim
em jogos. Habilitar o multicore em Ansem vai deixar o CPU aí numa temperatura muito boa, mas a gente conseguiu cravar uma frequência bem maior. Vamos agora para o último teste, que é o overclock automático, o Adaptive Boost. Então, por fim, pessoal, mantendo o Yancey do multicore habilitado, habilitamos aqui também o Intel Adaptive Boost, tá? Então, vamos ver como é que fica agora no overclock automático. Agora aqui com o Adaptive Boost, vocês estão percebendo que o CPU está batendo 99 graus, cara. Ele está prestes a desligar a máquina, em qualquer momento pode desligar. 315 watts, 5100 MHz, 200 MHz a mais para um consumo de 100 e poucos watts a mais, cara. Então você vê que mesmo com o watercooler triplo, eu vou fechar o teste, pessoal, antes que o CPU trave aqui, tá? Mesmo com o watercooler triplo, não foi possível usar bem esse recurso, tá? Então 300 watts fica acima do que o cooler consegue proporcionar pra gente. Vamos fazer o teste em jogo para ver se isso aqui faz alguma diferença lá. Pessoal, pelo teste aqui, começando o benchmark mais uma vez, a gente vê que não trouxe diferença. Ele continua em 5.300, então esse foi o limite que o recurso funcionou. A gente vê que só habilitar o multicore enhancement já traz essa melhoria nos jogos. Não nos testes pesados, ele ainda continua limitado, mas no teste em jogo, esse overclock automático não subiu além do que a gente já tinha conseguido subir só liberando a energia para o processador, tá bom? Então, pessoal, eu vou trazer mais testes em breve com 10 e 11900K, comparando com outros vários CPUs como 5900X, 10900K, entre outros. Então, se inscreva no canal caso você tenha achado interessante esse tipo de conteúdo e queira ver mais coisas. Compartilhe por aí. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Pessoal, um teste extra para vocês, ó. Trouxe um outro cooler agora. Esse aqui é um Waterforce X da Gigabyte, é um cooler novo de 280mm. Tem fãs com pressão estática de 4. Não lembro agora o valor exato, mas é uma pressão muito alta. Falei, pô, será que faz mais diferença, né? Vamos ver se muda alguma coisa. Coloquei as fãs em alta performance. Tá no Blender. Como é que tá a temperatura? Não teve jeito não, pessoal. Mesmo um cooler com a pressão melhor, não tem o que segure esse Intel aqui, hein? Parabéns aos envolvidos, cara. 315 watts. Quem é a piada agora, hein, cara? Quem é o 9590 da geração? Show de bola, hein? 100 graus, cara. Partiu Islândia. Eu continuo fazendo os testes lá. Falou.